Meu nome é Claudinei Mendonça, sou professor lá da UFC, no curso de Sistemas Digitais. Lá a gente tem um grupo de pesquisa, de extensão, de estudos, né, chamado Igrejota, o incrível grupo de estudos de jogos de tabuleiro. Não é uma religião, quase. Acho que dá para abrir uma igreja para não pagar imposto, então, né, dá para a gente se passar por uma. Mas a gente estuda jogos de tabuleiro, a gente desenvolve jogos de tabuleiro, a gente faz pesquisa com jogos de tabuleiro, jogos analógicos, né? Não só jogos de tabuleiro. E eu hoje trouxe algumas discussões sobre esses desafios que a gente passa quando a gente está querendo criar um jogo analógico, né? Um jogo que não é digital. A gente tem algumas preocupações específicas e algumas que também são dos digitais que eu resolvi trazer para a gente conversar. A gente vai falar sobre 5 desafios e vou dar alguns exemplos, uns bons, outros não tão bons assim, né? Então não preciso falar de design de jogos, já foi falado, né? Não preciso explicar o que é jogo analógico, porque também já foi meu comentado com isso. Só eu gosto de sempre falar sobre essa questão de jogo analógico, porque é um nome ruim, sim, é um nome ruim, a gente entende que é um nome ruim, mas por falta de um melhor a gente usa, né? Porque é a ideia de você trabalhar com jogos que não sejam digitais, né? Aí o jogo não digital não é um nome legal também, né? Porque, mas é propaganda, né? Não digital para propaganda digital. Pois é, para propaganda digital, né? A gente apaga o não e fica no digital. E a gente quer um termo para englobar todos os jogos que não têm a sua matriz principal dentro de um computador. E aí envolve jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos esportivos, né? O RPG, os jogos de mesa, né? Então, no inglês, tem alguns termos mais felizes, né? Tipo, tabletop games, são jogos de mesa, né? Mas não precisa jogar só na mesa. Enfim, todo termo dá treta, e aí você escolhe o que você acha mais legal, quer dizer, o menos ruim, né? E aí, pra mim, o menos ruim é os jogos analógicos. Eu já discuti com várias pessoas sobre isso e a gente não sai disso aí. Então, fica jogando analógico, né? Por enquanto é isso aí que a gente está trabalhando. É o que tem para hoje, tá? E aí vamos falar um pouquinho dos desafios, né? Nesse processo de criação de jogos analógicos, que o professor falou muito bem, a gente passa por alguns desafios, né? O grupo da gente recebe também muitas pessoas que desenvolvem jogos e que gostariam de um feedback sobre esse processo, né? A gente tem muita gente de outras áreas, né? A gente já recebeu gente da psicologia, da biologia, né? da história, que quer fazer um jogo tabuleiro, tem a competência do material e do conteúdo que quer trabalhar, mas tem dúvidas com relação em como espalhar na mesa, né? Vamos dizer assim. E aí a gente recebe esse pessoal lá e dá algumas dicas, algumas sugestões, tá? Então, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com a gente depois, né? O grupo está sempre se reunindo às quartas-feiras, à tarde, né? De 4 horas a 9h30 da noite. Esse intervalo é o intervalo que a gente tem. Essa quarta agora, ontem, a gente recebeu uma aluna do design, eu acho, que desenvolveu um jogo sobre o cangaço. E ela levou o jogo para a gente testar e dar algumas sugestões e tal, etc. Tá? É uma negócio super legal. E aí, baseado nessa experiência que a gente tem, eu resolvi falar um pouco sobre esses desafios que a gente passa na hora de criar jogos analógicos, que a gente tem que ter em mente, né? Que é interessante que a gente tenha em mente na hora de a gente fazer isso. Tá? O primeiro desafio é o desafio do que eu chamo de desafio do limite físico, né? O digital, a gente tem a facilidade de criar o que a gente quiser, porque a gente está no espaço virtual cabe qualquer coisa, né? No espaço físico, a gente tem nossas limitações no mundo físico que a gente não tem como burlar, né? A gente tem gravidade, a gente tem espaço, a gente tem o tamanho das coisas, a gente tem o material que as coisas vão ser feitas. Então a gente precisa respeitar essas coisas. E pelo contrário, a gente pode se apropriar dessas características para que o jogo traga essas características como elemento importante do ato de jogar. As texturas, os tamanhos, as formas, a própria gravidade, né? A gente pode se aproveitar dessa característica física, que é uma característica dos jogos analógicos, para trazer essa característica física para dentro do funcionamento do jogo. Isso é muito legal. Tá? Por exemplo, a gente tem um jogo chamado Dungeon Fighter, que é um jogo para pagar mico, é ótimo, né? Porque você tem que lançar o dado, mas não lançar no sentido tradicional, né? Você chacoalha os dados e joga na mesa. Você tem que fazer o dado quicar na mesa e cair nesse alvo, né? Que tem bem aqui. O pointer é no meio, né? No meio. Pronto. Ó, isso é um alvo.
Você tem que fazer o dado quicar na mesa, bater no alvo, não cair nos buracos e cair no valor alto, né, de preferência. Só que para jogar o dado, né, você começa jogando dado só com a mão mesmo, só que em determinadas situações do jogo te faz mais desafios, como você jogar, por exemplo, encostando aqui, ó, na testa, jogando na mesa, ou você jogando de costas, você jogando sentado no chão, você jogando pulando, você jogando dando pirueta, e por aí vai, né? Então você traz essa limitação física, né, com uma característica, uma mecânica do jogo e bota o pessoal para se exercitar um pouquinho, né? Não, o pessoal que joga é gordo, né? Que fica sentado, vamos botar um pouco para fazer exercício. Tá? Existe essa lenda, né? Aqui é outro terror impulsivo que a gente chama de jogo de peteleco. Isso é legal. É você dar peteleco nas peças, derrubar as peças, né? O tabuleiro ele é montado com peçazinhas e placas, né, colocadas em cima. Você faz uma espécie de construção e o seu objetivo é destruir a cidade de Meeple City. Tá? O jogador representa um monstro gigante, né? Como no Japão a gente chama de kaiju, né? Um monstro gigante, né? Um dinossauro, sei lá, o Godzilla, coisas do tipo. E aí você tem que destruir a maior quantidade de coisas na cidade, né? E devorar os Meeplezinhos da Meeple City. E aí você dá peteleco, você assopra, você faz um bocado de coisa física, né? Nesse jogo. Aqui é um jogo que vai sair, tá no Kickstarter, quem quiser financiar, que me chama para jogar, por favor, me chame. Tá? Que é o Kodama 3D, que você trabalha com a questão do equilíbrio. Você tem que pegar as pecinhas e encaixar as pecinhas aí na sua árvore de uma forma que não desmorone tudo. Tem vários jogos que trazem essa temática, né? Eu trouxe o Kodama porque é um jogo novo, só também para dar essa dica de que tem esse jogo aí que está sendo desenvolvido. Tá? E esse é um jogo chamado Fotossíntese, é um jogo que fala sobre o desenvolvimento das plantas, né? Você joga com uma espécie de planta, você tem que fazer essas árvores se desenvolverem, crescerem, né? Até o ponto de envelhecer. E o tamanho das peças é um elemento muito importante nesse jogo, porque, assim como na natureza, né, plantas menores que ficam na sombra de plantas maiores não recebem luz. E aí você trabalha nesse jogo, a moeda do jogo, né, os pontos que você usa para construir as suas novas plantas, são pontos de fotossíntese que vêm da luz do sol. E se a minha planta está à sombra de uma planta maior, eu não ganho ponto por aquela planta. Então eu preciso planejar o posicionamento das minhas árvores para que o sol possa, né, iluminar as minhas plantas, eu possa ter mais pontos, possa desenvolver mais outras plantas aí. Tá? Então você tem aí o tamanho como elemento importante no jogo. Tá? Outro desafio é o desafio de regras simples. Né? Jogos analógicos, diferentes dos digitais, a gente precisa tomar muito cuidado com a quantidade de regras. Muitas regras podem fazer as pessoas desistirem de jogar um jogo. Porque, diferente do computador, que gerencia tudo, a gerência do jogo, do tabuleiro, né, do jogo analógico, é feita pelos próprios jogadores. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de regras, eu posso afastar determinados públicos. Claro que tem gente que gosta de jogo com muitas regras. Isso é fato. Mas, quanto menos regras, mais pessoas eu consigo convencer a jogar. Tá? Então, eu preciso de um conjunto simples de regras que permita que eu tenha muitas possibilidades estratégicas. Isso é o melhor dos mundos, né? Poucas regras, muitas possibilidades estratégicas. O xadrez é craque em fazer isso. Ele tem uma quantidade de regras até razoavelmente grande, mas se você comparar com a quantidade de estratégias que existe, é ínfima. Né? Porque até hoje você tem jogadores que descobrem novas formas de jogar xadrez. Então você tem aí um jogo que não envelhece, porque as possibilidades estratégicas são enormes. Tá? A gerência do jogo é feita pelos jogadores, eu já falei. Nos jogos cooperativos, por exemplo, que é todo mundo jogando contra o jogo, né? Eu preciso que esses jogadores controlem o jogo. Né? Então eles precisam fazer ações que são contra ele, né? Mas que é importante para que o desafio seja colocado no jogo. Então, se essas regras não forem simples, os jogadores vão esquecer algumas coisas desse processo, muitas vezes até fingir que esqueceu para poder se beneficiar, né? Mas aí eu preciso controlar essas regras para que isso seja fácil de fazer. Né? Então eu preciso simplificar as regras e buscar uma elegância nessas regras de uma forma que seja fácil de memorizar e de gerenciar isso.
Tá? E tem sempre as famosas regras da casa, né, que os próprios jogadores inventam. Se você consegue fazer um jogo que as pessoas se apropriam tanto do jogo ao ponto de inventar regras da casa, é muito bom, porque significa que as pessoas gostaram tanto do jogo que as coisas que elas não gostaram, elas foram lá e consertaram. Isso é muito bom. É o nosso famoso Uno. Eu tenho certeza que ninguém aqui joga o mesmo Uno. Se a gente pegar 3 pessoas aleatórias e pedir para descrever as regras do jogo, vão ser 3 jogos diferentes. Porque o Uno tem muitas regras da casa e às vezes é até chato você ler o manual, porque você descobre a verdade, né? Você descobre o que é regra de verdade, o que é regra da casa. Aí você fica assim, mas essa regra que eu gosto tanto não é a regra oficial. Então pronto, eu prefiro não ler. Porque aí agora tudo é oficial, tudo está valendo, e para mim está ótimo. Né? Então alguns exemplos. O Go é um jogo extremamente antigo, é considerado um dos jogos mais complexos. E é um jogo que tem um conjunto de regras muito simples para a complexidade dele, lógico, né? Ele se aproxima aí da quantidade de regras do xadrez, mas ele é considerado um jogo mais complexo do mundo, né? E tem várias discussões, até hoje, de vez em quando aparece aí um programa de computador que bateu o grande jogador de Go e tal, etc. Né? Então você tem aí um jogo bastante elegante, porque ele é simples, ele tem componentes simples, ele tem um conjunto de regras relativamente simples, e ele tem possibilidades estratégicas enormes. O jogo Blocos é um jogo que só tem 3 regras. Certo? 3 regras. Uma vez a gente estava no Dia Internacional do Brincar, que vai acontecer sábado, já faço convite para quem quiser ir, nós estaremos lá com alguns jogos do tabuleiro. E chegou um avô com 3 netos para jogar. E os 3 netos escolheram blocos para jogar. E eu convidei o avô para jogar junto. Ele, não, essas coisas deles, eles que entendem, não entendo disso não. Mas são só 3 regrinhas, no instante o senhor aprende. Não vou jogar não. Tá bom. Aí eu vou explicar as regras para os meninos, eles ficam prestando atenção. E aí eu disse, olha, como só são 3 pessoas, vocês vão ter que simular um quarto jogador, porque o jogo não permite que jogue só 3. Então o quarto jogador tem que ser simulado. Aí você assim, não, então eu fico, já que é para simular, eu fico. Tá bom. Aí eu botei, expliquei as 3 regras e tal, saí e fiquei olhando, né? E daí daqui a uns 5 minutos estavam os 4 rindo, brincando, se divertindo, né? Por quê? Porque tem um conjunto simples de regras. Então qualquer pessoa pode, aquelas 3 regras simples, aprender. Uma vez eu levei um jogo para casa de uma amiga minha, que é um jogo de você encontrar padrões, né? O Double. E a mãe dela estava na mesa. Eu disse, vamos jogar com a gente? Mas esse aqui a senhora vai gostar, quer ver? Olha, só vai encontrar o padrão. Aí eu mostrava 2 cartas, cadê o padrão? Ela tá aqui. E nessa, tá aqui. E nessa, tá aqui. Eu disse, não, a senhora não vai jogar não. A senhora é boa demais. Não vai jogar não. Aí ela riu. De caramba, a senhora é muito boa nisso, viu? Padrão que até eu não encontrava, o jogo era meu, teoricamente, né? Você tenta decorar as cartas. E ela encontrava, eu digo, caramba, a senhora é muito boa. Não vai jogar não, que eu não quero perder não. Ricochet Robots é um jogo que eu acho sensacional, porque ele tem um conjunto de regras muito simples também, e diz na caixa do jogo que pode jogar infinitas pessoas. O jogo tem que dizer nada. De 2 a símbolos de infinito. Porque o jogo eu posso botar no telão, como aqui, e posso jogar com todos vocês. Qual é o objetivo do jogo? Eu escolho uma dessas robôs, escolho um desses símbolos, e eu preciso levar esse robô para esse símbolo com a menor quantidade de movimentos. Só que esses robôs têm uma característica, eles só andam em linha reta e eles só param quando ele bate em alguma coisa, ou numa parede ou em outro robô. Então eu preciso encontrar uma forma de fazer com que esse robô verde, por exemplo, esse robô verde chegue nesse símbolo aqui na menor quantidade de movimentos. E aí tempo! E aí fica todo mundo aí fritando os miolos, tentando encontrar um caminho. Eu sou péssimo nesse jogo, não me chamem para jogar. Certo? Porque enquanto eu estou assim, 33, 34 movimentos, aí alguém grita, 12! Aí eu, como assim, cara? Como é que tu resolve 12? Aí o outro grita, 8! Eu digo, como assim? Não dá? Já alguém vai dizer 2. E o pior é que é verdade, eles conseguem, né? E eu não. Aí isso aí parece um maior jogo. Macro jogo Pois é. Aqui é um exemplo de uma carta de um jogo cooperativo, onde está descrevendo as ações que os inimigos do jogo devem fazer. E normalmente você trabalha em formatos de, a gente chama de algoritmo, né? Computação. Tem as regrinhas, ó. Se isso acontecer, faça isso. Se não, se isso acontecer, faça isso. Se não, se isso acontecer, faça isso. E aí os jogadores vão gerenciando as ações dos inimigos baseado nisso. Tem um herói próximo dele? Se tem, vai ser isso aqui. Se não,
Tem um herói numa distância de 2 ladrilhos? Tem. Então, se tem, ele vai fazer isso aqui. Se não, deixa para o próximo. Então, é uma forma de você simplificar as situações dos personagens para que qualquer pessoa possa gerenciar. Tá? Outro desafio, o desafio da produção. Né? O jogo digital, você faz o que você quiser e disponibiliza isso na internet, por exemplo. Né? Você tem uma facilidade na produção e na distribuição desses jogos. Jogos analógicos são físicos. Então, eu preciso produzir esses jogos, eu preciso botar numa caixa e eu preciso distribuir. E quanto mais componentes eu uso, quanto mais coisas diferentes eu uso, materiais eu uso, mais caro ele fica. Então, tem momentos que eu preciso olhar para minhas regras, tentar simplificar um conjunto de coisas para diminuir a quantidade de componentes para deixar o jogo mais possível de ser produzido em alguma circunstância. E aí você tem alguns exemplos de tipos de componentes que eu posso utilizar aqui. Tá? Só que também é um diferencial você trabalhar com componentes novos, você pensar em novos componentes para você inserir. Então a gente tem aí um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu quero baratear essa produção, mas eu também quero trazer um diferencial para o jogo e às vezes investir um pouco mais de dinheiro para botar um componente em comum no jogo pode fazer com que esse jogo atraia pessoas, né? Então deixa eu dar alguns exemplos. Ó, esse é um exemplo de um jogo que é relativamente caro, né? Da franquia do Dungeons & Dragons, que tem miniatura, tem carta, tem que a gente chama de tile, né? Que são os ladrilhos, né? As peças que você monta o tabuleiro. Você tem fichinhas, marcadores, dados, um monte de coisa. Tudo isso tem que vir na caixa, a caixa tem que ser reforçada, senão não aguenta o peso. Isso tudo é muito caro. E essa empresa, ela desenvolveu um outro jogo na mesma linha que buscou a simplicidade, que é o Dungeon Combat. Deixa eu ver aqui. Que você tem 2 peças dessa, e aí cada jogador que vai jogando traz uma caixa, e você junta e monta tudo, e miniaturas e um kit de cartas. Bem mais enxuto, bem mais barato. Inclusive, eles conseguiram, por causa disso, pintar as miniaturas. Porque normalmente o jogo de miniatura vem com as miniaturas para você pintar, mas na verdade é para baratear os custos, né? Porque pintar é muito caro. E aí eles entregam eles sem estar pintado para você se divertir pintando. Personalizar, mas na verdade tá caro pintar, galera. Né? E nesse aqui, eles conseguiram baratear tanto que eles conseguiram botar as miniaturas pintadas. A caixa é uma caixa muito fina, que a quantidade de material, de componentes é pouco. Então eu consigo fazer uma pintura na miniatura para compensar o valor. E é um jogo bem mais barato do que aquele anterior, por exemplo. Tá? E aí alguns exemplos de elegância para mim dos jogos. Esse jogo, Pathfinder, é um jogo que eu acho extremamente elegante, porque ele resolveu vários problemas de componentes só com cartas. É um jogo de cartas, o máximo que ele usa são dados, além das cartas. Mas tudo resolveu na carta. Eu preciso contar a quantidade de rodadas, em vez de fazer um marcador, um tabuleiro, um cronômetro, uma ampulheta, eu resolvo com cartas. Eu pego um conjunto de cartas, vou revelando as cartas, quando o deck acabar, acabou a quantidade de rodadas. A vida do jogador e as cartas dele, né, são a mesma coisa no jogo. Né? Eu podia fazer fichas de vida, que a maioria dos jogos faz assim, fichas de vida, e quando aquelas fichas acabaram, você morreu. No jogo, as cartas são a vida. Então você gasta as cartas e também está gastando a sua vida. Você tem que controlar isso também. E aí uma série de outras coisas que tornam o jogo muito elegante, que não era tempo a gente falar aqui. Esse é um exemplo de componente diferente. A gente tem uma torrezinha que a gente chama de torre de cubos, que faz parte da mecânica do jogo. É um diferencial que o jogo traz. Eu pego os cubinhos, jogo aqui dentro, ele tem uma série de anteparos dentro, e segura alguns, libera outros, e aí os cubinhos que saem aqui embaixo dizem quais são as ações que eu posso fazer. Então é um elemento aí que traz um diferencial para o jogo. Tá? Esse é um jogo que usa laser. Gente, é muito legal. Ele usa lasers, espelhos 100% opaco, 50% opaco, então às vezes o laser atravessa, e é uma espécie de xadrez, você tem que acertar o seu laser no rei, né, do outro jogador. E para isso você vai movendo suas peças, girando e tal e tudo. É muito legal. Né? Vai encarecer o jogo um pouquinho, mas traz uma maneira de trabalhar mais interessante. Não, sei não. Ele é um jogo relativamente antigo, então tem que escavar um pouquinho. É antigo. Relativamente antigo, então tem que escavar um pouquinho para achar ele. Né? Esse é o Potion Explosion, que traz vila no jogo. Você volta à infância, você abre a caixa, vê um saco de bilha, você, meu Deus, que saco de bilha. Aí a gente passa mais ou menos 10 minutos para pessoas, né,
tatearem as vilas antes de começar a jogar, porque a sensação tátil é muito legal, né? Muito interessante. A produção nem sempre sai como a gente espera. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. A gente promete uma coisa e não cumpre. Isso é muito ruim, tá? Então a gente tem muito cuidado nessa questão. Fazer muitos testes, não prometer aquilo que você não consegue fazer e tentar transformar as falhas em características, no melhor dos casos, né? Mas você pode também combinar funções em determinados componentes para também diminuir esses custos, tá? Esse é um exemplo do jogo brasileiro que falhou miseravelmente. Tá? Eles prometeram ser o primeiro jogo de miniaturas feitas no Brasil. Todo mundo apoiou, fez um escarcéu. Eles venderam expansões para 1 ano, 2 anos, e a galera comprou. Eu fui um desses. Né? Quando a gente recebeu o jogo, olha as miniaturas que entregaram para a gente. Vela derretida. Certo? Foi extremamente frustrante, a empresa faliu por causa disso, porque ficou conhecido como um jogo de vela derretida. Tá? O jogo é bom, o jogo não é ruim, mas por uma questão de prometer e não cumprir, né, eles acabaram falindo. O jogo não teve expansão, não teve nada disso. Tá? Infelizmente. Aqui é um exemplo de jogos que usa os componentes para mais de uma coisa. Essas cartas... Opa, deixa eu ver o que eu fiz. Essas cartas aqui, elas têm 3 possibilidades de utilização no jogo. Então eu posso usar de 3 formas diferentes. Isso é uma coisa legal de fazer no jogo. Esse aqui, por exemplo, a carta, ela pode ser usada de 6 formas diferentes. E faz parte da estratégia do jogo eu decidir que cartas eu vou usar em que contexto. Você traz um nível de estratégico para o jogo e você traz uma facilidade de desenvolvimento. Para que, em vez de você criar decks diferentes, você cria um deck só com as cartas podendo ser utilizadas de forma diferente. Tá? Aqui é um exemplo de dados que o símbolo que está no dado muda de acordo com a situação. Então ele tem um símbolo no dado, mas de acordo com a situação eu posso usar esse símbolo para fazer uma ação ou outra ação. Isso é uma maneira também de você reutilizar. E esse foi um jogo que saiu recentemente que você pode trocar as faces do dado. Né? Isso é muito legal, porque eu vou melhorando os meus dados. Eu não preciso criar vários dados para fazer. Eu crio só as facezinhas e vou desencaixando, encaixando e melhorando esses dados à medida que eu vou jogando. Aqui é o exemplo também do Quoris, que usa essa ideia, a descrição do que o dado faz está na carta. Então, se eu quiser uma função diferente para esse dado, eu só troco a carta. E eu mantenho o dado, não preciso fazer um outro dado para isso. Tá? O desafio da acessibilidade, que eu vou falar bem rapidinho, que é você se preocupar com pessoas que têm alguma dificuldade visual. A maioria dos jogos analógicos não tem essa preocupação. E às vezes, com coisas bobas, a gente consegue trazer essa acessibilidade para as pessoas, com cores amigáveis, com contraste bem elaborado, com redundância de informação. Então, muitos jogos usam as cores como elemento de informação. Eu posso usar uma cor e um outro elemento para facilitar isso. Né? Padrões estáticos, eu posso utilizar texturas diferentes nos materiais, o analógico permite isso. Diferenciação entre as peças e tamanho de fonte, né? Fazer uma fonte maior, um texto maior e tudo. Isso são alguns exemplos. Esse é um jogo chamado Coloreto. Deveria ser um jogo que não precisaria se preocupar com essa questão, porque é um jogo que as cores são importantes, mas para cada cor ele botou um padrão de textura no fundo, que facilita para quem é daltônico, por exemplo, para não confundir as cartas. Né? Uma coisa tão simples e que inclui pessoas. Né? Isso, exatamente. Beleza, recomendo. Peças com textura, você pode trabalhar. Até um não vidente pode jogar, porque ele tateia com a mão e percebe, certo? Você pode usar componentes com formas diferentes, que aí também para o não vidente isso facilita. Você pode utilizar peças ligeiramente diferentes para marcar a diferença entre uma peça e outra, para o jogador que não enxerga com a mão ele poder perceber quais são as peças dele, quais são as peças do outro jogador. Né? E por último, o desafio da inovação, para finalizar, que é você buscar inovação nos jogos. Uma das maneiras de fazer isso é você pegar componentes que normalmente são usados para uma coisa e dar uma função diferente no jogo. Por exemplo, dados que eu não preciso lançar os dados. Esse jogo você tem que construir essa pirâmide com um conjunto de regras que você vai ter que atender. Né? Então eu posso usar de forma diferente. Stepan Rally também é um jogo que tem muitos dados, mas a sorte não é tão relevante no jogo. Porque você tem que encaixar esses dados em determinadas circunstâncias.
O Hanabi, que é um jogo de cartas, que você não conhece as suas cartas. Você segura as cartas viradas para os outros jogadores. E aí a gente está acostumado a pegar um deck de mão de cartas e sem a informação que só eu guardo. E é cooperativo. E é cooperativo. E agora não. Todo mundo sabe que eu tenho na mão, menos eu. E esse aqui, o World of Yu-Hu, que usa o celular como um componente do jogo. Cada jogador manipula um navio, o navio é um aplicativo no celular e eu vou deslocando ele nesse tabuleiro aqui. E é isso. Obrigado.